uma vez, então, uma boa tarde a vocês, né? Agradeço muito pelo convite que vocês me fizeram, de estar com vocês hoje nessa tarde, falando um pouquinho a respeito do tempo do Advento. Eu, particularmente, gosto muito desse tempo. Eu gosto de todos os tempos litúrgicos, na verdade. Mas o tempo do Advento, ele tem um quê especial, seja pela própria preparação do Natal, esses dias que estão perto do Natal, mas também por causa das músicas, do modo das celebrações, naquilo que é próprio mesmo da liturgia católica. Então, eu tenho um vínculo afetivo com esse tempo muito grande. Mas, para que a gente possa falar desse tempo, eu trouxe um texto bíblico, está no livro do Apocalipse. Está lá no capítulo 1º do livro do Apocalipse, se vocês quiserem pegar ou anotar aí. Então, Apocalipse, capítulo 1º, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4 do capítulo 1º do livro do Apocalipse. Está escrito assim: A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus e da parte de Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, e também aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, para que a gente possa conversar sobre o tempo do Advento, a gente tem que ter em mente duas coisas. O tempo do Advento, ele é dividido em duas partes. Então, a primeira coisa, a primeira parte do tempo do Advento, ela se refere à segunda vinda de Jesus no fim dos tempos, né, que a gente chama de aparusia em termos teológicos, ou, né, que a gente chama de Apocalipse. A gente costuma chamar a segunda vinda de Jesus de um Apocalipse. Ao passo que a segunda parte do tempo do Advento, que está mais perto dos dias do Natal, é a nossa preparação para a festa litúrgica do Natal. Mas, Advento, esse nome Advento já indica isso. É a expectativa, a espera da vinda de alguém. Esse alguém é Jesus. Mas essa vinda se dá de duas maneiras. Seja a vinda do fim dos tempos, seja a vinda no tempo do Natal. A gente inverte aqui no tempo do Advento as coisas. Né? A gente celebra a primeira, a segunda vinda, depois a primeira. Mas a ideia é o seguinte, né? A gente se prepara para o Natal de Jesus, para a vinda dele no meio de nós, mas os nossos olhos estão lá no futuro, na vinda dele para julgar a história. Os teólogos da igreja, né, os santos padres da igreja, os antigos, eles não chamam, né, esse evento da vinda de Jesus de a segunda vinda. Eles chamam de a vinda. Porque Jesus, ele não veio uma vez, segundo esses padres, foi embora e vai voltar. Né? São Mateus conclui seu evangelho dizendo, colocando na boca de Jesus a seguinte frase. Inclusive esse ano que passou, né, esse ano litúrgico que acabou ontem, né, como melhor, acaba hoje, no sábado, e já inicia um outro amanhã, né, na liturgia dominical, São Mateus, ele termina seu evangelho falando que Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, conforme a narrativa de Mateus, Jesus nunca foi embora. Ele está aqui. Ele não subiu para o céu, ele está aqui. Né? Os outros evangelistas, na sua forma de contar a história, na sua narrativa, eles contam esse evento da subida de Jesus para o céu. Mas Mateus não. Porque o sentido que Mateus quer dar, embora Jesus tenha subido,
é de que, embora ele esteja ausente de modo visível, ele nunca foi embora da sua igreja. A igreja, e na igreja, está a presença visível de Jesus no mundo. As pessoas não o reconhecem, mas ele é visível na ação da igreja. Na liturgia, os documentos do Vaticano II sempre frisam isso, que a liturgia é um lugar por excelência da visibilidade desse mistério, mas também na ação cotidiana da igreja, que está presente em tantos lugares, de tantos modos, de tantas formas. Né? Então, o que seria então a segunda vinda de Jesus, se os santos padres preferem não chamá-la de segunda vinda? Seria, na verdade, a manifestação de Jesus. Porque ele se manifestou no mundo uma primeira vez, quando veio no Natal, e de modo parcial, porque, embora hoje nós o adoremos, nós o reconheçamos, na época em que ele veio, um público muito restrito o viu. Um público mais restrito ainda o reconheceu. Mas o autor do livro do Apocalipse, que nós reconhecemos como Senhor de São João, ele deixa bastante claro. Ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá. Ou seja, todo mundo vai ver quando ele chegar. Não vai ser aquela vinda discreta do Natal de Belém de 2000 anos atrás. Pelo contrário, vai ser uma vinda gloriosa. E São João continua dizendo, todo olho verá e também aqueles que o transpassaram o verão. O que significa isso? Todos aqueles que o mataram, aqueles que se fizeram inimigos dele, que se voltaram contra ele, também esses vão reconhecer. Então, essa é a característica da segunda vinda de Jesus. Quando vai chegando o fim do ano litúrgico, e nesse comecinho também de tempo de advento, esse vai ser o tom das leituras que nós vamos escutar. Vão estar falando de guerra, vão estar falando de destruição, de juízo, de fim do mundo e coisas desse gênero. E a gente, às vezes, se assusta quando vê isso, porque a gente não está acostumado com esse tipo de linguagem. O mundo contemporâneo, ele tem nos dado a seguinte mensagem: nós somos eternos. Nós somos imortais. Todas as coisas, as propagandas, o modo como o mundo se comunica conosco, ele nos dá indiretamente essa informação. Nós estamos aqui para sempre. Mas a mensagem de Jesus, a mensagem das Escrituras, desde o princípio lembra-te que tu és pó e ao pó has de voltar. Ou lembra-te do teu fim. Se nós nos lembramos que nós somos finitos, se nós nos lembramos que nossos dias sobre a Terra um dia terminarão, a gente consegue viver uma vida um pouco mais aproveitada. Por quê? A gente vai procrastinando demais em tomar decisões, em resolver as coisas. A gente vai empurrando tudo com a barriga. Seja decisões simples do dia a dia, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Seja decisões maiores, de entrar para uma faculdade, casar, namorar, começar um relacionamento. A gente vai adiando as coisas. Vocês vejam que a maioria de vocês, eu suponho que tenham menos de 30 anos. E suponho também que a maioria de vocês com menos de 30 anos sejam solteiros. Eu tenho 26 anos. Meu pai, com a minha idade, já era pai de 2 filhos, já era casado. Eu fui ordenado agora. Então, e eu tenho certeza que se eu não tivesse sido ordenado diácono, eu ainda estaria solteiro. Então, assim, as pessoas estão demorando mais para tomar suas decisões. O que não é necessariamente ruim. Não é uma crítica a isso, muito pelo contrário. Mas só que é uma característica desse tempo que tende a adiar as coisas, que tende a esquecer-se do seu fim, que o fim está próximo, que o nosso tempo é abreviado. Mais uma vez, não é apoiando ninguém a casar cedo, ninguém a tomar decisões assim impensadas, não é isso. Mas só lembrando, este tempo nos dá essa mensagem. Nós temos todo o tempo do mundo porque nós somos jovens. E aí você vê
aquelas atrizes de televisão que acham que não vão morrer. Estão com 70 anos de idade namorando menino. Porque não se conformam com a idade que têm. Não se conformam que estão prestes a deixar esse mundo. Sabe? Então, atores, atrizes, homens, mulheres, assim, aqui sem nenhum tipo de classificação ou de machismo. Mas, assim, também quem sou eu para julgar a vida das pessoas? Mas eu só estou mostrando para vocês que isso é característica de um tempo, característica de uma mentalidade. Não que nós devamos caçar a morte com a mão, que a gente queira morrer também, não é isso. Mas nós não nos lembramos que nosso tempo é abreviado. Então, as leituras vão falando o tempo inteiro isso. Olha, o juízo vai chegar. Machado foi colocado à raiz da árvore. Jesus está voltando, o juízo vem. No fim do mundo vai ter guerra, vai ter perseguição. Não. E aí, como a gente não fala dessas coisas, e como cada vez mais esses assuntos são varridos para debaixo do tapete, a gente se assusta e acha assim, olha, a liturgia, Jesus está falando de catástrofe, de destruição, e a gente tem que ficar com medo, a gente tem que descabelar, né? Aí, o que é a solução que alguns tentam dar para isso? Aí, uns loucos na internet, a internet está cheia dessa bobajada. Gente fazendo cálculo para saber que dia que vai ser o fim do mundo. O mundo já acabou em 2012, o mundo já acabou no ano 2000, já acabou para trás. Nós estamos aqui até hoje. Então, assim, por mais que o mundo não tenha acabado, para alguém o mundo acabou em 2000. Para alguém esse mundo acabou em 2002, porque alguém morreu. Né? Para essa pessoa o vínculo com esse mundo cessou. Mas agora, essa coisa de saber que dia e que hora que Jesus vem, que dia e que hora que Jesus vai voltar, gente, Jesus falou, não vos cabe saber o dia, não vos cabe saber a hora. Ou, para ser um pouco mais claro, não é da conta de vocês. A hora cabe ao meu Pai, a responsabilidade é dele. O dia que ele falar, volta meu filho, você vai voltar. O dia que ele fala assim, é o juízo, você vai voltar. E pronto. Então, não tem religião que faz esses cálculos. E a doutrina quase que oficial da igreja. Tem uma igreja famosa, né, que fez os cálculos da volta de Jesus. Aí, lá no século XIX, calcularam que Jesus ia voltar tal dia e tal hora. Aí, todo mundo arrumou as roupas brancas, largou o serviço, vendeu os trem que tinha, deu para os pobres, subiu para a laje para esperar Jesus voltar. Estão lá esperando Jesus voltar até agora. E aí assim, não, calculei errado, não era hoje não, é ano que vem. Aí ano que vem, no mesmo dia, na mesma hora, estava todo mundo lá, esperando Jesus voltar. Sabe o que esse tipo de coisa produz? Produz falta de fé. Porque se você coloca a sua fé num trem que não acontece, aí você marca de novo o trem não acontece, se marca de novo o trem não acontece, uai, a Bíblia está errada. A palavra de Deus está errada. Mas não é a palavra de Deus que está errada, é esses cabeça oca que não lê essa passagem da Escritura que diz não é para vocês saberem que dia que é. Apenas vivam o dia de hoje. Santo Agostinho é que fala, gente, para quem vive na vigilância, para quem está em comunhão com Deus, não faz diferença saber quando ele vem ou deixa de vir. Porque você já está em comunhão. Você já está com ele no seu coração. Então, se ele vai vir hoje, você vai vir amanhã para julgar o mundo, gente, seu coração já está em comunhão. Então, essas preocupações de saber que dia e que hora servem mais para quem não vive em comunhão com Deus. Assustam, ou devem assustar, quem não tem vivido uma vida de vigilância. Mas se nós temos vivido em comunhão, se nós temos vivido em vigilância, se nós temos buscado a Jesus, a vinda dele não pode ser uma desgraça, não pode ser uma catástrofe. Se ele é a pessoa que nós mais amamos, se ele já mora no nosso coração, se o nosso coração espera ardentemente com ele, como que a vinda dele pode ser uma vinda ruim? A leitura desse fim de semana, e também semana passada, compara essa vinda do fim dos tempos como a chegada de um ladrão.
O ladrão vem na hora que ninguém espera, vem de noite. Se a gente soubesse a hora que o ladrão vem, a gente não deixaria ele arrombar a casa da gente. Só que ele é um ladrão inesperado para quem não está esperando por ele. Mas como nós estamos esperando por ele, ele é mais do que um ladrão, ele é uma visita sonhada. É isso que a gente tem que se dar conta. A gente tem que sair desse lado que olha a vinda de Jesus como a vinda de alguém que a gente não quer ter por perto e passar a ter essa vinda como a vinda de um grande amigo esperado e sonhado. Se a gente não dá esse passo, a gente não amadurece na nossa fé. A gente vai ter a mesma fé que tem quem produz esses filmes apocalípticos, a mesma fé de um Steven Spielberg que faz esses filmes futuristas, né? Quem produziu aquele filme 2012, quem produziu... Isso aí tudo, gente, isso é tudo coisa de protestante, isso é tudo heresia protestante, sabe? Isso não é doutrina católica, ficar catando dia, catando hora. Isso é coisa dos Estados Unidos. Essas ideias é tudo coisa de filme norte-americano, de religião protestante norte-americana. Nem são as religiões protestantes tradicionais, que entram na cabeça da gente, vai manipulando a mente da gente e a gente vai ficando com a cabeça fraca. Né? Essas coisas aí, aqueles filmes que tem lá, pega aquela passagem de Jesus diz, um será deixado e outro será levado, aí tá passando lá o avião, aí o piloto some, aí o avião cai e todo mundo fica louco, porque o piloto era cristão e a tripulação toda era pagã. Não era cristã, não era religiosa. Coisas desse tipo. Aí isso instaura um pânico na cabeça das pessoas. Mas, gente, vocês já se deram conta que o avião sempre caiu? No dia, né, quando chegar esse tempo, vai chegar pandemia, vai chegar doença. Nós estamos vivendo uma pandemia hoje. Mas vocês sabiam que a peste negra na Idade Média foi 1000 vezes pior do que a pandemia do coronavírus? Estou dizendo que a gente tem que descuidar, que andar sem máscara e fazer um diabo a quatro também na pandemia. Não é isso. Mas é porque a gente não está acostumado com pandemia. Mas pandemia, nossos pais, nossos ancestrais estão acostumados há muito tempo. A gripe espanhola nos anos 20 foi pior do que essa pandemia do coronavírus. Né? Mas a gente assusta pra caramba, porque a gente nunca viu. Né? Nós não estamos vendo uma guerra de proporções mundiais como os nossos avós viram. Né? As guerras do século passado. E o mundo acabou com isso. E Jesus também falou assim, gente, essas coisas têm que acontecer. Mas quando essas coisas acontecerem, ainda não é o fim. A gente escuta nessas passagens e a gente acha assim que esses negócios acontecer, o mundo acaba. E não é. É um sinal de que o tempo vai acabar. Mas não é ainda o fim. Porque essas coisas precisam acontecer. E por que essas coisas precisam acontecer? Porque a história precisa se desenrolar e o mundo precisa mostrar a sua face para que no dia do juízo a face verdadeira do mundo seja revelada diante de todos. As coisas precisam acontecer. Porque quem vai ser julgado no dia do fim do mundo? Jesus veio e acabou com tudo, então não tem o que julgar. Não tem o que se manifestar. Então, o mundo precisa acontecer, a história precisa se desenrolar, para que quando ele venha, haja o que ser manifestado. Agora, não pense que Jesus também está dando cordinha para o mundo se afundar, para o mundo se estercar, e aí no dia do juízo, ele fala assim, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Por outro lado, se ele está dando a oportunidade de o mundo manifestar a sua face, que nem sempre é uma face positiva, ele está dando oportunidade para todos nós manifestarmos o nosso lugar de fidelidade cristã. São Pedro, nas suas cartas, ele diz também isso. Olha, gente, não pense que ele está demorando. Pensem que ele está nos dando uma oportunidade. Já era mesmo para ele ter voltado. Diante de tantas coisas negativas que nós vemos, o que nos resta dizer é: vem, Senhor Jesus, amém. Mas é uma oportunidade que ele nos concede a cada dia de nos converter.
A cada vez que nós vemos uma catástrofe, uma doença nova, um problema social surgindo, acontecendo, ele está nos dizendo que a finalidade desse mundo não é em si mesmo. O mundo não foi criado para isso aqui mesmo. O mundo foi criado para a glória, foi criado para o além do que nós vemos, né? Então, Jesus diz, olha, observai os sinais dos tempos. O que é o sinal dos tempos? Quando você tem um cachorrinho de estimação, seu cachorrinho de estimação, ele vai viver menos que você. Infelizmente. Se você ganhou um cachorrinho de estimação quando você nasceu, ou com 5 anos, no máximo, quando você estiver fazendo uns 20 anos, 25 anos estourando, o cachorrinho já morreu. Por quê? O sinal dos tempos é de que eles passam. Você compra uma fruteira bem bonita e enche de frutas naturais. Não passa uma semana, as bananas já estão podres. Não passa 20 dias, não tem nenhuma maçã que presta ali. Porque a figura desse mundo passa. Então, quando nós passamos a nos dar conta do modo como os tempos são efêmeros, os tempos são passageiros, então nós começamos a nos dar conta de que Jesus está para voltar a qualquer momento. Mas a volta de Jesus também não é só uma coisa catastrófica e apoteótica no fim da história. É uma coisa que acontece no coração de todo mundo que comunga. Nós estamos celebrando a missa e o que a gente fala depois de toda a consagração? Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós estamos pedindo que Ele venha. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos antecipando a vinda dEle na Eucaristia e nós o comungamos. Cada missa que nós celebramos é uma parousia. Ou seja, cada missa que nós celebramos é um apocalipse. É Jesus vindo à nossa vida, é Jesus vindo à nossa história. O livro do Apocalipse é que nos traz essas revelações do fim, como é que as coisas serão e tal. E aí a gente lê o Apocalipse com um olhar de protestante ou com um olhar de quem nunca estudou direito. E aí a gente vai naquela onda que eu já falei, de achar que é daquele jeito aquela novela, né, que passou aí no certo canal, a gente acha que é daquele jeito lá. Mas a gente não se dá conta de que o Apocalipse acontece em toda a missa. Quando nós vemos o Apocalipse começando com cartas que convidam a igreja ao arrependimento, o ato penitencial. Quando nós vemos uma Assembleia Celestial que dá glória a Deus, que entoa os louvores do Senhor, também nós o fazemos na liturgia. Quando nós vemos um altar, quando nós vemos vela, incenso e um cordeiro posto diante de Deus, Jesus, ele está imolado, com o coração partido, mas está vivo, é o ressuscitado. Então, a missa já é o Apocalipse. Se você vai à missa e olha a missa com estes olhares espirituais, você não precisa ter medo do Apocalipse. E aí, na missa nós cantamos: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E percebam que o cordeiro estava de pé como que imolado. E o padre toma a hóstia nas mãos e a parte. Porque este é o Cordeiro de Deus que foi imolado, o Cordeiro de Deus que foi partido pelos nossos pecados. Mas ele está vivo, ele está em pé. Por isso, ele é partido, mas é erguido e apresentado. Então, vamos passar a celebrar a missa dessa maneira, nos dando conta de que é a primeira vinda, de que ele veio, assumiu a forma humana, passou por esse mundo, fez o bem, mas que foi partido, foi crucificado pelos nossos pecados, e por isso nós anunciamos a sua morte e proclamamos a sua ressurreição, mas na expectativa de que ele venha. Porque ele não se cansa, ele não cessa de vir.
ele está vindo sempre. E aí eu quero chamar a atenção de vocês também para o que nós lemos aqui no livro do Apocalipse. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Qual seria a lógica? Eu sou aquele que é, que era e que vai ser. Não, eu sou aquele que é, que era e que está vivo. A grande característica de Deus é essa: Deus sempre vem. Porque Deus ele não está limitado à nossa história de passado, presente e futuro. No futuro ele já está. Então ele vem de lá. Quando Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz, olha, eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para libertá-lo. Eu vi e eu desci. Nós não somos capazes de acessar a Deus. Nós não somos capazes de subir a Deus, ao passo que Ele vem à nossa história. Tem uma outra característica desse tempo, que é interessante também a gente trazer à tona, é o mito do progresso. Nós acreditamos, nós temos a ideia ilusória de que nós estamos melhorando enquanto sociedade, enquanto civilização. Nós temos a ilusão de que hoje nós somos melhores do que os nossos ancestrais, do que os nossos antepassados. Mas vejam como isso é pura ilusão. Em questão de técnica, é verdade. Nós somos bem avançados em relação, por exemplo, ao tempo de Jesus. Mas vejamos só. No tempo de Jesus, havia guerras, havia destruição, tudo. Beleza. E aí, veio os tempos futuros, depois de Jesus. O tempo passou. O que se viu? Guerra, confusão, perseguição. Chegou a Idade Moderna e vamos adiantar a história, chegamos no século passado. Que nós chegamos assim, no máximo da modernidade, no máximo da inovação. Mas o que cresceu no século passado? A capacidade de matar. A gente evoluiu na técnica. Sim, é verdade. Em alguns aspectos, nós evoluímos moralmente, é verdade. Mas ao passo que a técnica evoluiu, também a capacidade de matar cresceu também. No século passado se matou mais gente do que se imaginava em qualquer outro tempo da história. E era uma sociedade que se julgava evoluída, se julgava sábia, se julgava iluminada. Nós não somos mais medievais. Nós não somos mais guiados por essa igreja obscurantista que é contra a ciência, que é contra a inovação. A igreja não nos guia mais, essa igreja que mata, essa igreja que persegue. Como que nós vamos provar isso? Matando judeu, matando homossexuais. É assim que a gente prova que a gente é melhor que a igreja medieval. Tá vendo? Então nós não evoluímos moralmente. Em alguns aspectos sim, mas em outros não. E aí que eu quero dizer para vocês que é por isso que Jesus precisa vir. Porque nós não necessariamente estamos caminhando na direção dele. Por mais que o tempo vá, nós não necessariamente o alcançamos. E aí ele tem que chegar. Jesus precisou descer do céu porque nós não somos capazes de alcançá-los. Nós não somos capazes de atingir. Nossas asinhas são muito curtas para voar os voos alcandorados que o céu exige. Então ele precisa vir para nos elevar. Ele precisa vir para concluir a história da nossa redenção. Assim, pessoal, eu peço encarecidamente a vocês que ao rezarem estes textos do tempo do advento, esses textos que nós já estamos vendo no fim do ano litúrgico, e agora os que estão para ouvirmos e lermos também, meditarmos, por favor, não vejam estes textos com olhares pessimistas, porque estes textos não são pessimistas. São textos que nos dão, na verdade, esperança de lutar, de seguir adiante, porque este mundo não tem fim em si mesmo.
Se o fim desse mundo fosse em si mesmo, seria uma desgraça. Seria uma catástrofe. Se a gente fosse materialista a ponto de achar que o reino é aqui, eu já tinha desistido. Eu digo para vocês uma coisa. Hoje eu sou diácono da igreja. Na verdade, hoje eu sou cristão. E como cristão diácono, porque eu sei que o Senhor Jesus vem. Se eu não cresci na grande esperança de que Ele vem, eu não seria diácono, eu não seria cristão, eu não seria católico. A única coisa que me mantém como cristão católico é saber que Ele vem. Não porque eu quero uma revanche sobre o mundo. Não porque eu quero que as injustiças que porventura tenham feito contra mim sejam julgadas. Até porque naquele dia, também as injustiças que eu fiz contra o próximo vão aparecer todas. Eu tinha um professor nosso que falava que no dia do juízo, as nossas conversas de WhatsApp todas vão passar no telão. Então todo mundo vai ver, sabe aquele grupinho? É aquele, esse mesmo. As conversas daquele grupinho vai passar tudo no telão. Então, não é por isso que eu quero que ele venha. Eu quero que ele venha porque eu tô com saudade. É só por isso. Porque eu quero vê-lo de novo. Porque, embora ele venha na comunhão, e ele venha de modo perfeito, eu ainda quero vê-lo com estes olhos, que até um dia há de comer. No livro de Jó está escrito: eu verei a Deus com estes olhos. Na minha carne eu verei a Deus. E esse é o desejo do meu coração. E é isso que faz com que nós sejamos cristãos. O desejo de ver a Deus. Ver a Deus, esse ver a Deus já é o céu. Esse ver a Deus já é o juízo. Esse ver a Deus já é a salvação. A gente fica imaginando assim, que o juízo vai ser um trem assim, vai chegar um livro, eles vão abrir um livro, vai abrir lá a história da Laís e do Breno. Vamos ver aqui, Laís. Laís foi boazinha nisso, naquilo, naquilo outro. Não, mas aqui ela não foi muito boa, não. Então, isso aqui já é um ponto negativo para ela. Não é assim. O juízo já é a presença dele é julgadora. Mas a presença dele também é misericordiosa. Quando ele vem, como ele é a luz, as trevas não aguentam ficar na presença dele. Então, é só ele chegar que o negócio já resolve tudo que tem para ser resolvido. O mal desmancha na cara dele, porque não aguenta. Entende? Então, a gente, embora tenha essas figuras míticas, essas figuras simbólicas, metafóricas, e que elas descrevem de modo poético o que deve acontecer um dia quando ele vier, elas não são capazes de encerrar o que de fato vai acontecer. O livro do Apocalipse ele é todo assim, cheio de, eu vi um bicho, era uma fera, era uma besta. Parecia uma pantera. Não, mas tinha pata disso. Mas ela era assim, ela era assada. Parecia com isso, parecia com aquilo, mas não era. Eu vi o céu aberto, eu vi 4 seres vivos. Um parecia um ser humano. O outro parecia um leão. O outro parecia um touro. O outro parecia uma águia. Mas não era. Parece. Mas é porque assim, é o que eu dou conta de falar, mas eu não sei. Porque os olhos jamais contemplaram. E ninguém é capaz de explicar o que Deus tem preparado para nós. Nós não vimos, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma boca é capaz de explicar. Mas a fé que nós temos em Jesus faz com que nós cresçamos nessa grande esperança. Mas não pode ser uma esperança alienante. Então tá, se Jesus vai vir para julgar a história e vai resolver as coisas, o que eu vou fazer? Cruzar os meus bracinhos e ficar quietinho na minha casinha. Não é assim. Quem fez isso foi esse povo que marcou o dia e a hora da vinda de Jesus e subiu para o telhado, largou o serviço e ficou lá, esperando. Não é isso que Jesus mandou fazer. Vocês lembram quando Jesus sobe para o céu, o que 2 homens, ou poderiam ser 2 anjos, dizem aos discípulos de Jesus? Homens da Galileia, o que vocês estão fazendo aí, olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o que vocês vão ver descer. Gente, não se enganem. Jesus não quer ninguém com roupinha branca esperando ele voltar. Jesus quer achar a gente trabalhando quando ele voltar.
Jesus quer achar a gente fazendo o que ele mandou fazer. O que Jesus mandou a gente fazer? Olha, cuidar dos enfermos, amar os nossos inimigos, a gente cuidar da nossa família. É isso que Jesus espera de nós. Não é nada demais. Não é nada litúrgico, não é nada ritual. Jesus espera de nós que a gente viva o que ele mandou. E é isso que ele espera. Se você está na praia, se você está na escola, se você está trabalhando de servente, de pedreiro, aí não importa. O que importa é que nessas condições você esteja vivendo tal qual ele mandou. Porque, gente, tem gente que chega ao absurdo alguns lugares por aí que a pessoa dorme vestida, né? Assim, não dorme nem de pijama, dorme de calça comprida. Porque vai que ele chega de noite e me encontra mal vestido, sabe? Então, é um tipo de neuro, é um tipo de perturbação que não cabe no Evangelho. Que não cabe nessas passagens apocalípticas. Ele quer nos encontrar onde nós estivermos. 2 estarão trabalhando no moinho. Um será levado, outro será deixado. Estarão trabalhando. Estarão vivendo. Estarão fazendo o que tem que fazer. Um será levado e outro será deixado. Então não será levado e deixado porque está trabalhando ou não. Será levado e será deixado porque um trabalhando está trabalhando fazendo a vontade de Deus. Outro trabalhando está satisfazendo o seu próprio ego, o seu egoísmo. Não está considerando o próximo no seu trabalho. Então não é o que se faz necessariamente, é como se faz. Não é a vida que é o problema, é como se vive. E aí, o Natal é uma grande oportunidade de nós nos prepararmos para essa segunda vinda. Porque esse tempo é o tempo em que muitos corações empedernidos, corações duros se amolecem. Por mais que a gente critique, né, e tenha sua razão, quantas cestas básicas são dadas exclusivamente nessa época do ano? Porque é nessa época do ano que os corações estão moles. É nessa época do ano que muita gente perdoa outras pessoas, porque o coração está morto, está maduro, está amolecido. E aí, assim, a gente acaba vivendo isso como uma espécie de mentira. Porque se a pessoa é rica, 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 podre de rica, aí nessa época do ano, ela resolve tirar uns trocados do dinheiro que ela tem para dar uma migalha para o pobre. Vamos fazer uma campanha de Natal aqui ou acolá. Mas só que essa é a verdade do ano inteiro. Mas a pessoa resolve viver essa verdade uma vez por ano só. Essa época de Natal, ela deve nos abrir os olhos para ver as necessidades dos irmãos ao longo do ano inteiro. Porque não é só no Natal que os outros passam fome. Não é só no Natal que os irmãos passam necessidade. Não é só no Natal que as pessoas precisam de perdão, precisam ser perdoadas e perdoar. É o ano inteiro. Então, que esse espírito do Natal, que ele possa nos abrir a uma perspectiva de ano inteiro na identidade de Jesus. Mas agora, verdade seja dita, não existe nada melhor para amolecer um coração duro do que ver um Deus todo-poderoso assumir a fragilidade humana, ser rejeitado pelos homens e nascer numa manjedoura. Não tem um coração humano que aguente uma coisa dessa. Se uma pessoa olhar para um presépio e não conseguir ver a grandeza do que aconteceu ali, essa pessoa não tem um coração humano. Não tem. Porque ali, 2 lugares, na verdade, que manifestam a grandeza de Deus. Os 2 maiores lugares que manifestam a grandeza de Deus é a manjedoura e a cruz. Porque é nos lugares em que ele é mais frágil, em que ele é menor, mais interiorizado, tratado como um bicho, como um verme. Ninguém aceita ele dentro de casa, e quando ele é levantado na cruz, eles olham para ele e falam assim, não, mas nem gente não parece. Mas é ali que ele mostra o poder salvador que ele tem. Ali que ele mostra o amor que ele tem. E é ali que ele mostra o amor e o nível de doação que nós devemos assumir. Porque ele assumiu essa doação. E nós, como igreja, nada mais somos do que imitadores de Jesus. Se nós não o imitamos na manjedoura e no Calvário, que o imitemos pelo menos nas nossas práticas de espiritualidade.
no nosso desejo de estar próximos dele. Né? Que nós desejemos ser obedientes ao Pai a todo instante, porque Jesus era obediente. Então, assim, que nós possamos buscar, a partir desse tempo do Advento e do Natal, ansiar pela vinda de Jesus. Pela vinda de Jesus no fim dos tempos, é verdade. Mas pela vinda de Jesus na comunhão, todo domingo. Mas na vinda de Jesus também, que acontece a cada vez que uma visita inconveniente entra na nossa casa. A visita de Jesus que acontece toda vez que um patrão mau nos enche a paciência no serviço. A visita de Jesus que acontece cada vez que nós tiramos uma nota baixa. A visita de Jesus que acontece a cada vez que nós somos frustrados nos nossos planos. Porque Deus está constantemente nos visitando. Ele é aquele que era, aquele que é e vem. Ele vem no fim dos tempos. Ele vem amanhã, quando vocês forem à missa e tomar a comunhão. Ele vem a cada instante que você inspira e expira. Porque a vida vem dele. Ele sopra o fôlego da vida em nós. Então, o Advento é hoje. O Natal é hoje. A parousia de Jesus é hoje. Então, que o nosso coração esteja hoje e sempre preparado para essa dádiva, para essa vinda, que é o Advento e que é o Natal. Que no nosso coração seja sempre Advento, que no nosso coração seja sempre Natal. Porque ele vem. Ele veio e ele virá. Tá certo? Então, assim, um pouquinho do que eu queria falar sobre o Advento era isso. Né? Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, pode ficar à vontade, que nós temos um tempinho aí. Sensacional, Rafael. Muito obrigada, viu? Você deu uma lição mesmo dos dois significados do Advento. É muito necessário a gente refletir sobre isso. E a gente tô vendo a coroa do Advento aí atrás. Ah, sim. No fundo, acho que tem muita gente que não sabe o significado também, né? Você Beleza. pode falar um pouquinho para nós? Eu coloquei aqui para isso, mas que o lugar dela nem é aqui. O lugar dela nem é aqui. Eu vou tirar ela, não. Mas assim, eu coloquei ela aqui mesmo porque eu queria que despertasse essa pergunta. Bem, a origem da coroa do Advento, pasmem vocês, não é uma origem católica. Ela é de origem protestante. Né? Aqueles países lá, alemães e tal, preparavam essa expectativa do Natal com uma roda, com as velas que correspondiam a todos os dias do tempo do Advento. Não só os 4 domingos, mas todos os dias do tempo do Advento. Né? Com o passar do tempo, né, ela foi também assumida por nós na Igreja Católica, né? Mas não é um símbolo obrigatório, tá? Não é obrigado até a coroa do Advento. Né? Mas eu acho assim, que é uma coisa tão bonita, tão característica, e é uma herança boa que a gente recebeu deles, então, né, vamos cultivar. Já que a gente está recebendo, às vezes, tantas coisas ruins de algumas tradições protestantes negativas, como esses exemplos que eu citei, vamos cultivar as coisas boas que nós recebemos deles, né? E essa é uma delas, que é a coroa do Advento. A cada domingo, as velas são acesas, como sinal de que a luz de Cristo vem chegando cada vez mais até o dia de Natal. Então, assim, tradicionalmente, né, aqui nós cultivamos essas velas coloridas. Mas as velas da coroa do Advento, elas podem ser todas roxas e uma cor de rosa. Por quê? Todos os domingos do Advento em que se usa o roxo, e o cor de rosa, que é aquele domingo chamado Domingo da Alegria, que é um que se usa o cor de rosa. Então, assim, nós estamos num tempo de preparação, marcado pela cor roxa, que embora seja mais no tempo do Advento, símbolo de vigilância e preparação, também é a cor da penitência, porque nós estamos nos penitenciando na expectativa do Natal, por mais que a penitência do Advento não seja tão forte quanto a penitência quaresmal, mas ainda tem característica penitencial. Mas um desses domingos é chamado de tempo da alegria, porque ele está mais próximo do que nunca. Ele está mais próximo do que antes, e essa é a alegria,
de que ele está chegando cada vez mais perto de nós. Então, a coroa do advento simboliza basicamente isso. A cada domingo em que uma vela se acende, a luz dele vai crescendo na igreja, vai crescendo em nossos corações, e por isso mesmo a expectativa de que ele venha também vai aumentando até o dia do Natal. Isso aí. Eu acabei falando também das cores litúrgicas que se usam no tempo do advento, que são o roxo e o rosa. O roxo, então, é o símbolo de penitência, é o símbolo de preparação, é o símbolo da expectativa. Né? Ao passo que o cor-de-rosa é este símbolo de alegria. Nesse tempo, nós omitimos o cântico do Glória, porque nós guardamos toda a alegria, todo o entusiasmo do Glória para a noite feliz do Natal. A gente vai se privando de algumas coisas nesses tempos que são preparação, como o Advento e a Quaresma, para que, quando chegar o dia da festa, a gente esteja com saudade mesmo da festa. A gente esteja com desejo profundo de que as coisas aconteçam. E, então, seria isso, sabe? Então, o tempo do Advento é como mesmo a preparação para uma grande festa. É o tempo em que a gente arruma a nossa casa, arruma o nosso coração, né, que a gente decora tudo na espera da festa que está para chegar. Mas a gente nunca pode perder de vista que a festa da igreja é Jesus. Cristo é a festa da igreja. E festa da igreja aqui não é a festa da igreja católica, no sentido assim, institucional da coisa. A igreja de Cristo é a igreja católica, sim. Mas não no sentido institucional, não no sentido da missa, que Jesus é a festa da missa. Não, Jesus é a festa da igreja como um todo. Toda a ação nossa em família, que também é a igreja católica se expressa em família. O que nós celebramos ali no aniversário, o que nós celebramos no Natal, o que nós celebramos em qualquer confraternização que seja, é Cristo como a nossa festa. Cristo é o nosso aniversário, Cristo é o nosso Natal, porque a vida vem dele. O Natal é o nascimento dele, a Páscoa é dele. Então não tem nada que nós celebramos, em família ou não, que não tem a ver com Jesus. Então, a gente precisa só estar atento a isso. Né? Se você quiser na sua casa também montar uma coroa do advento, faça isso, né, para rezar em família. Compra 4 velhinhas, não precisa nem ser colorida, pode ser 4 velhinhas brancas mesmo, se conseguir descoloridas, as roxas e rosa, ou coloridas como essa aqui, beleza. Mas se não, arruma 4 velhinhas mesmo, aquelas velhinhas de 7 dias, ou velhinha fina mesmo, e faça um momento de oração a cada domingo, na certeza de que a cada domingo a luz de Deus vai entrando cada vez mais em seu coração, até que a plenitude dessa luz chega quando o menino nasce, ou quando ele vem para julgar o céu e a terra. Então, seria um pouquinho isso. Alguma coisa? Rafael, sobre a origem histórica do Advento, quando que ele começou a ser celebrado? Eu confesso que eu não sei, não. Aquilo que a gente não sabe, a gente deve se calar. Mas agora é uma tradição muito antiga da igreja. Nem sempre o Advento teve 4 domingos. Quando o Advento começa, que confesso não saber quando, ele já teve 6 domingos. Outras igrejas católicas, em comunhão com a igreja, que celebram de uma maneira diferente, eles também celebram o Advento de uma maneira diferente que nós. Entende? Mas o Advento ele é sempre essa ideia de preparação para o Natal. A data do Natal, ela foi fixada não quando Jesus nasceu, porque os judeus não comemoram o aniversário como nós. Então não se preocupou com isso, né? com uma data em que Jesus fosse nascer. Mas essa festa do Natal, creio que ela tenha sido estipulada de fato por volta do século VI, e que ela foi definida. Né? São João Damasceno é um dos santos que viveram naquele período. Então, posteriormente a essa época, o Natal, o Advento também foi, né, sendo institucionalizado. Percebam que as festas da igreja, elas não nascem assim do dia para a noite. O Papa vai sentar ali na cadeira e vai, não, então nós vamos fazer o Natal assim, e então nós vamos ter que ter 4 domingos antes que vão ser o Advento. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo.
as coisas vão surgindo. Se o Papa definiu o Natal no 25 de dezembro, é porque as comunidades já celebravam o Natal no 25 de dezembro. Então, assim, são tradições cristãs que vão surgindo e que a igreja simplesmente ratifica essas tradições, né? Agora, uma coisa interessante a respeito do Natal, né, que existem muitas ideias divergentes. Alguns acham que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Outros acham que não, né? Confesso que também não faz diferença se ele nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Pode ter nascido como pode não ter nascido. Porque não se esqueçam disso. A igreja no Natal, isso aqui não é invencionismo meu. A igreja nunca comemorou no Natal o aniversário de Jesus. O Natal não é o aniversário de Jesus. O Natal é o nascimento de Jesus. Na noite de Natal, o Natal está acontecendo ali na igreja. Tudo aquilo que aconteceu naquela noite, naquela manjedoura, naquele estábulo com a Virgem Maria, com José, com os magos, com os pastores, está acontecendo misticamente diante de nós. Então não importa se é celebrado no dia certo ou se não é, se ele nasceu naquele dia ou não, embora haja argumentos bastante contundentes de que possa de fato ter sido. Mas a questão é, nenhuma festa da igreja é celebrada à maneira de aniversário. Todas as festas da igreja são celebradas à maneira de mistério, de presentificação. No prefácio do Natal e de outras festas litúrgicas, se vocês prestarem atenção, lá vai dizer: hoje é a noite santa. Foi nessa noite santa que o menino nasceu. O Salmo do Natal, ele diz assim... A antífona de entrada da missa de Natal é essa, que devia ser o cântico de entrada. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Quer dizer, é como se Deus estivesse dizendo para Jesus isso. Jesus, você é meu filho e você está nascendo hoje na história. Você está entrando hoje. A primeira leitura diz que nasceu-nos hoje o menino, um filho nos foi dado. Que dia que nasceu-nos o menino? Hoje. É hoje. Na ceia do Senhor, na missa da ceia do Senhor, você encontra lá o seguinte: na noite em que ia ser entregue, isto é, hoje, Jesus tomou pão em suas mãos. Então não foi há 2000 anos atrás, é hoje. Porque ele veio, ele é hoje e ele virá. A grande característica dele é a presença. É o Deus que vem. Então, o Natal, que não é celebrado à maneira de mistério, deve um pouco também àquilo que de fato ele significa. Se nós nos esquecemos de que o Natal é o dia em que ele vem, nós acabamos então por ofuscar um pouco o sentido do Natal. Porque a ideia desse dia não é simplesmente que ele veio um dia. É a ideia de que ele é o Deus presente na história. É o Deus encarnado na história. É o Deus nascido na história. Tá certo? Ô, Rafael, você falou aí a respeito das leituras no tempo do Advento. Eu faço parte de liturgia, até os nossos coordenadores escolheram alguns para escolher as leituras, porque as leituras são muito fortes e muito emocionantes. Até hoje eu vou participar da liturgia e a leitura é muito forte, cara. Pois é. Né? Mas veja, então, que é isso, para ser vivido naquela perspectiva, né? Porque se você acha que essas pessoas ouvem e se acha que por causa dessa leitura avião vai cair, vulcão vai estourar, né? Não é esse o motivo, né? Assim, a gente que está na caminhada da comunidade tem que ajudar as outras pessoas a entenderem essas coisas, a não se apavorarem, mas, né, estarem em paz com Deus, que é isso que é o motivo desses textos, né? Verdade. Esse tema é muito, muito interessante, mas tem que ser tratado com cuidado, né?
Eu até, assim, pensei em perguntar várias coisas, mas não é o tema da reunião. Talvez a gente pode até fazer depois várias reuniões com uma pessoa que possa, né, explicar, né, com seriedade isso, porque é muito interessante, né? Muito importante a gente Sim, saber sim. também. Esses temas em teologia nós chamamos de escatologia, ou seja, são as coisas últimas, né? As coisas que devem acontecer no fim. Mas, assim, não nos cabe nos perdermos em especulações a respeito do fim, porque não é esse o motivo. O fim é a nossa esperança e não o nosso medo. O fim aqui deve ser visto como finalidade e não como destruição. Porque ele não vem para nos destruir. Ele vem para mudar essa era. Nós vivemos numa era hoje, num tempo. Uma era que é marcada pela morte, pela guerra. Nós já temos essas coisas hoje. O que nós precisamos ter em mente é que isso é passageiro também. As marcas negativas deste tempo são passageiras. Quer dizer, eu vou precisar ir porque daqui a pouco tem celebração, mas eu gosto sempre de tratar desse tema com uma frase de J.K. Chesterton, que é um autor inglês, que ele dizia assim, né? Dizia, olha, os contos de fada não ensinam às crianças que os dragões existem. Que os dragões existem, as crianças já sabem. Os contos de fada ensinam às crianças que os dragões podem ser derrotados. Então, esses textos apocalípticos, essa liturgia que nós estamos vivenciando nos últimos tempos, ela não serve em hipótese alguma para dizer que coisas ruins vão acontecer. Não precisa ter escrito na Bíblia que vai acontecer coisa ruim, já está acontecendo, a gente já viu. A gente já leu os jornais, né? O telefone tá tocando ali, não dá para atender, não. A gente já sabe dessas coisas. A grande questão é, a palavra de Deus nos ensina que essas coisas vão chegar ao fim, que essas coisas vão acabar, tá certo? A palavra final é de Jesus. Ele é a palavra final da história, ele é o amém. Ele é o amém, ele é a conclusão de todas as coisas. E tudo tem seu fim e sua consistência nele, né? Tá certo? Então, um pouquinho seria isso, né? Fiquei muito feliz com o convite de vocês, de poder conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Obrigado, viu, Rafael? Nós queríamos, em nome do grupo, queria te agradecer muito, viu, por ter aceitado o convite nosso aí, mesmo no aperto que é o dia de hoje, o negócio teve a ordenação do Pedro, a volta sou para casa, ainda do grupo, ainda tem uma celebração agora. E agora você tá atrasado, vamos deixar você ir. Na hora de celebração. Muito obrigado, viu? Eu fiquei muito feliz. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Assim, né? A gente poder conversar sobre a palavra. E como esses tempos de pandemia não têm permitido encontros presenciais, vamos aproveitar dessas oportunidades que a tecnologia também nos dá. Exatamente. Então, obrigado, viu? Que Deus possa te iluminar muito. E a gente espera contar com você mais vezes também, tá? Tá certo. Sempre que precisar, eu sou enrolado para responder. Mas sempre dá certo no final. Tá? Pois é, então a gente vai deixar você aí. Tá certo. Então vocês fiquem. Hã? Pode falar. Não. Então vocês fiquem com Deus Nossa Senhora. Então vamos concluir também com a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e que clama a vinda do Reino, que é a vinda da presença dele, né? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, com Deus, viu? Obrigado, Rafael. Com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Agradeço também a todos que estiveram aqui com a gente nessa reunião. Muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem vai ser a nossa última reunião esse ano, a gente vai encerrar.
A gente está preparando uma coisa legal, então aguardem a gente divulgar. E só divulgar também a reunião do Grupo Evangelho Vivo amanhã, que vai ser, o tema vai ser Maria, queremos deitar no seu colo e sentir seu perfume. 9 horas pelo Zoom. É isso. Então é isso, pessoal. Tchau para todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.